Olá, amigos. Vamos conversar um pouco sobre o que significa, na prática, uma avaliação verdadeira, uma avaliação que tenha resultados positivos. Porque os professores ficam meio tumultuados em relação a esse processo avaliativo. Quando nós falamos de avaliação processual, todos dizem que fazem, mas na realidade acabam cumprindo rigorosamente as avaliações de uma nota, duas no máximo, que não representa nada. Nota não representa a avaliação. Então vamos ver o que significa uma avaliação processual real com resultados positivos. Primeiro, qual é o objetivo nosso? Garantir que haja aprendizagem. Garantir que todos os alunos tenham algum tipo de aprendizagem. E isso significa alunos com capacidade acima da média, alunos com capacidade na média e alunos com dificuldade de aprendizagem e com anomalias neuropsíquicas que impedem o entendimento de algumas disciplinas. Então, como nós vamos fazer isso? É simples. A ideia é, primeiro, os alunos têm que estar permanentemente trabalhando. Essa história de dar aula, 50 minutos de aula, 100 minutos de aula, não serve para nada. Serve para alguns alunos que já estão acostumados, interessados na matéria, etc. Mas a maioria não está. Assiste a aula e fica maravilhado quando o professor fala 100 minutos, porque ele fica conversando nesse período. Se tiver a possibilidade de ter o celular, ele vai ficar com o celular na mão. Então vamos pensar direitinho e ver que, se nós não pusermos os alunos para trabalharem estudando durante a aula, de nada vai adiantar a nossa aula. Por isso que, para nós termos a possibilidade de avaliar o desempenho do aluno, nós temos que fazê-los trabalhar. E se eles não trabalham em casa, não fazem dever de casa, então vamos trabalhar durante a aula. Então vamos ao processo de avaliação. Primeiro, como é a aula? A aula, então, deve ser dada o mínimo possível de tempo, os conceitos básicos do assunto, uma propaganda maravilhosa, um marketing maravilhoso sobre aquele assunto e falar as coisas básicas. Em seguida, separa-se os alunos em grupos operativos e distribui-se estudo dirigido sobre o restante do assunto da aula. A partir do momento que começa o estudo dirigido, a aula inteira, o resto da aula toda, é o professor indo de grupo em grupo, verificando o que cada grupo está fazendo e tirando as dúvidas. Dúvidas gerais, para-se a aula, avisa todo mundo. Agora preste atenção todo mundo que essa dúvida todo mundo teve. Aí o aluno vai ficar interessado em prestar atenção naquela fala do professor. Agora, o professor falar 100 minutos, 50 minutos, não adianta. Então, essa primeira parte, que é justamente o processo dos alunos trabalhando em grupos operativos, é a primeira avaliação. Quando o professor vai em cada grupo, ele já está avaliando se o grupo está trabalhando bem, quais os alunos estão tendo algum tipo de dificuldade, e ele já vai dar nota pelo estudo dirigido. Essa nota é em grupo. Essa é a primeira nota daquela semana de aula. Então essa nota já vai ser registrada para ser analisada pela coordenação. Certo? Se por acaso algum desses grupos está com um rendimento muito baixo, essa observação vai ter que ser conversada com a coordenação e com os outros professores para saber se aquele rendimento muito baixo pode significar um bloqueio, uma dificuldade de aprendizagem, uma anomalia que não havia sido constatada ou simples relaxamento. Se for simples relaxamento, a comunicação aos pais é imediata. Se não é relaxamento, vamos conversar para ver de que forma nós podemos alcançar aquele aluno para ele ter aprendizagem real. Então essa é a primeira parte da avaliação. A primeira parte é essa: observar, fazer uma avaliação em grupo no estudo dirigido que está sendo feito em sala. Segunda parte da avaliação, tarefa de casa. A tarefa de casa é individual. Então, no retorno da tarefa de casa, nós já podemos avaliar individualmente o trabalho individual do aluno, que também tem que ser comunicado aos pais imediatamente se o trabalho não foi feito. Ou se foi feito com muitos erros. Se foi feito com muitos erros, vamos identificar se é dificuldade de aprendizagem, mais uma vez, ou se é relaxamento. Se é dificuldade de aprendizagem, recomunicação aos pais. Se é relaxamento, aliás, comunicação aos pais. Se é dificuldade de aprendizagem, vamos analisar o que nós podemos fazer para que ele consiga
ir adiante naquele assunto, naquela matéria, naquele entendimento. Terceira parte da avaliação. Terceira parte da avaliação são os testes, provas que são feitos sempre que puder. Acabou um capítulo, faz um teste. Teste individual, teste em grupo. E todas as vezes que um aluno tem uma nota abaixo da média da escola, essa análise tem que ser feita. Isso significa dificuldade de aprendizagem, anomalia neuropsíquica ou é relaxamento. Então, gente, o processo de avaliação tem que ser constante. Nós temos que estar avaliando os alunos todos os dias de aula e registrando isso na caderneta todas as finais de aula, para que a coordenação possa trabalhar como coordenação, para que os pais possam acompanhar o rendimento dos filhos e que para nós possamos identificar possíveis dificuldades de aprendizagem, possíveis anomalias neuropsíquicas, para tomarmos providência imediata. Então, os pais estarão acompanhando o desempenho dos filhos e estarão sendo comunicados de tudo aquilo que for relaxamento. Nós estaremos preocupados em descobrir novas formas daquela criança aprender, se não for relaxamento e for uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade neuropsíquica qualquer. Não adianta passar isso para os pais. Não. Se é uma dificuldade, é conosco. E se nós não dermos conta, nós indicaremos um profissional para essa criança ser levada. Se é relaxamento, é com os pais. Então, é bom que fique bem claro que essa avaliação tem que ser permanente. Nós não podemos deixar de registrar nada disso todo final de aula, porque se nós não registrarmos todo final de aula, nós não teremos como acompanhar essa criança, esse aluno, esse adolescente. E quando nós formos mostrar futuramente, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, que ele está sendo reprovado, qual foi a nossa finalidade? Foi reprovar? Não, a nossa finalidade não é essa, nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é o quê? É garantir que todos os alunos aprendam. E para isso nós temos que acompanhar passo a passo. Então, professores, por favor, registrem, avaliem e registrem nas cadernetas diariamente tudo o que está ocorrendo com seus alunos. Só assim nós podemos, em conjunto, exercer o nosso papel de verdadeiro educador. Sem isso, nós não temos como. Ok? Um grande abraço a todos.